Bem-vindo a mais um podcast do Veritas Liberar, hoje com o Miguel e o Luiz, do Instituto Trezeno. Eu gostaria de começar pelo Miguel, que tem feito, eu acompanhei pelo site, já conversamos algumas coisas, que o trabalho tem sido feito e é muito importante, e essa união que a gente está fazendo junto com o Instituto Veritas Liberar, junto com o Instituto Trezeno, vai fazer uma diferença muito grande, eu acredito muito nisso. Miguel, me fale então um pouquinho do Instituto. Ora bem, para já vamos, se calhar, falar do nome do Instituto, que muitas pessoas perguntam o que raio é que significa Trezeno. Trezeno é uma forma arcaica de dizer 13º, 13, e refere-se a Dom João II, que foi o 13º rei de Portugal, que é um rei que é admirado pelas pessoas, mas não é o mais conhecido, não é o mais famoso, mesmo a nível internacional. Fala-se muito de quem? Fala-se muito do infante Dom Henrique. Sim, que nunca foi rei, na verdade. Que nunca foi rei. Fala-se porventura de Dom Afonso Henriques, que foi o fundador, mas ninguém fala muito de Dom João II. E Dom João II, para além de, na nossa opinião, ter sido um bom rei, um rei eficaz, ele, pela sua governação, teve políticas públicas que, a nosso ver, fazem sentido também seguir nos dias de hoje. E daí também o mote do Instituto ser aquelas 3 palavras de ordem: tradição, empreendedorismo e realismo, ou seja, uma atitude socialmente conservadora a nível dos costumes, uma atitude mais liberal a nível da economia e depois uma atitude mais realista a nível da política externa, que nós pensamos que seria aquilo que Portugal, no século XXI, precisaria e não tem. Acho que, e estamos de acordo, o governo atual e o regime atual seguem as políticas exatamente opostas. Portanto, são marxistas ou progressistas a nível dos costumes, são socialistas ou socialistizantes a nível da economia e são idealistas ou seguidistas a nível de política externa. Portanto, para nós, para mim, pelo menos, a razão pela qual Portugal está no estado em que está é óbvia. São políticas públicas más e ineficientes e lesa pátria. Exatamente. E você, Luiz? Sim, a figura, no fundo, Portugal precisa de procurar inspiração na figura de Dom João II, que é, na nossa opinião, e se calhar também na opinião de muitos historiadores, o maior estadista português, ou pelo menos o maior estadista português antigo. Há quem diga que há estadistas portugueses mais recentes que estariam à frente, mas é uma figura que teve um impacto muito grande no estabelecimento do Império Português, e tem, como o Miguel disse, características que mesmo nos dias de hoje são relevantes, não é? para a renovação, neste caso, de Portugal. E no caso de vocês, só um minutinho aqui. No caso de vocês terem começado essa iniciativa, né, de criar um instituto, tá juntando pessoas, né, a gente estava comentando anteriormente, tem pessoas que a gente conhece em comum, que também fazem parte do Instituto. Como que foi esse trabalho para poder conseguir chegar nas pessoas, ou vocês já conheciam as pessoas antes, e aí tiveram a ideia e elas falaram, não, a gente vai apoiar. Como começou? Portanto, eu e o Luís tínhamos uma vantagem. Nós já nos conhecíamos antes mesmo da existência do Chega. Obviamente, depois no Chega voltámos a reencontrar-nos e nós tínhamos até seguido um percurso ideológico muito semelhante. Portanto, não concordaremos a 100%, mas quase. Tínhamos vindo das correntes libertárias, isto muito antes de existir Chega, de existir Iniciativa Liberal. A nível intelectual, a escola libertária achávamos interessante. Depois começou a surgir o Chega, o André Ventura. Nós compreendemos ambos rapidamente que era um projeto de sucesso, porque era um projeto que seria verdadeiramente conservador, que era o que Portugal não tinha. Eu tinha estado no PSD durante vários anos, ou pelo menos tinha estado próximo. Tu, não sei se... Não tinha experiência política anterior. Mas rapidamente com o Chega percebemos que era um projeto de futuro e do qual Portugal necessitava, independentemente do sucesso do partido, iríamos apoiar. Reencontrámos-nos no Chega e, como ambos, enfim, tínhamos algum interesse intelectual, seguíamos a política internacional e artigos científicos, mas achávamos que um partido de direita em Portugal
necessitaria, mais cedo ou mais tarde, também de uma organização mais académica, mais científica, para direcionar um bocadinho as coisas a nível ideológico. Esperámos durante algum tempo que o Chega, enfim, desenvolvesse alguma atividade nesse sentido, mas, enfim, como é um partido novo e também teve um crescimento exponencial, não foi fácil e, portanto, acho que a nível organizativo interno as coisas ainda não estão tão bem sólidas quanto poderiam estar e, entretanto, eu e o Luís decidimos, não, vamos avançar nós, vamos criar o Instituto. Já tínhamos alguns conhecimentos, portanto, algumas das pessoas nós trouxemos porque sabíamos que eram pessoas ativas e que trariam valor, a Maria Helena, vocês conhecem, o Carlos Novaes, que é o líder da Associação Libertária, tínhamos pessoas também no Porto, que eram pessoas que nós identificávamos ou que eram úteis ou que tinham valor no panorama intelectual conservador português ou que pelo menos partilhavam a nossa mundivisão, a nossa visão ideológica. Nós somos conservadores, mas também somos de uma escola mais paleoconservadora relativamente ao resto do panorama político. E, portanto, avançámos com o projeto, achávamos que fazia falta e pronto, depois foi um processo burocrático algo complicado, mas neste momento já está tudo regularizado e temos vários projetos. Portanto, organizamos eventos, eu escrevo bastantes artigos, mas também tentamos incentivar outras pessoas a publicar artigos na imprensa nacional e internacional, de temas que interessem à direita e aos conservadores portugueses e também temos feito vários acordos e vários protocolos e várias ligações internacionais e portanto, tudo coisas que se não fôssemos nós a dinamizar, a verdade é que não haveria ninguém e pelo menos eu pessoalmente sinto que a minha motivação foi, eu passei anos próximo do PSD, esperei anos que o PSD ou fizesse alguma coisa, ou mudasse mesmo de atitude em alguns aspectos, e as coisas só pioraram. Portanto, o PSD enverdou pela esquerda, numa altura em que o mundo e a América estava a virar à direita, e com toda a razão, no seguimento do fim da Guerra Fria, estava a virar à direita. O PSD e Portugal decidiram virar à esquerda, quer dizer, é inexplicável, não encontro lógica nisso. E pronto, também por essa razão e por outras eu saí do PSD e o que acontece que eu vejo, eu vou falar aqui para o pessoal que está nos assistindo, o que, na minha opinião, acontece é que o mesmo fenômeno que aconteceu no Brasil, que está acontecendo nos Estados Unidos e que tem acontecido na Europa. Foi feito um laboratório, a gente sabe que foi feito desde Marx, depois passando por Escola de Frankfurt, depois passando por Antônio Gramsci, Saul Alinsky nos Estados Unidos. E com essa mentalidade de controle, eles foram cooptando as pessoas que estavam na política. Então não era cooptar quem já estava lá dentro, porque já tinha opinião e ideologia formada, mas os que foram entrando, eles já vieram de uma base ideológica com um pensamento diferente, enraizou para esse lado e aí as mudanças foram acontecendo. E as mudanças não aconteceram de ontem para hoje, elas aconteceram ao longo de várias décadas. Então, é o fenômeno que a gente vê como que as pessoas mudam, porque isso também está acontecendo no Brasil, isso também está acontecendo nos Estados Unidos. E a gente sabe, pelo menos na minha opinião, que os Estados Unidos até hoje ele é o bastião da liberdade do mundo, porque ele é uma potência econômica, uma potência armamentista, e isso limita os outros países de querer impor, principalmente países que têm ideologia ou pensamento e agem, né, dentro daquele limite de controle que todo mundo não gosta, a gente gosta da liberdade. Eu queria saber do Luís, então, Luís, como que você vê essa definição? Sim, isso é verdade. Foi uma coisa que foi acontecendo gradualmente ao longo de várias décadas. Eu acho que há aí também um efeito geracional, é que com a emergência do comunismo e os boomers, quando estavam a ganhar consciência, antes do maio de 68, não é? Antes de ganharem consciência política, foram criados como uma geração idealista que era suposto serem os grandes defensores dos valores conservadores, só que saiu exatamente o oposto. Não é? Deu-se o maio de 68 e nos Estados Unidos houve também um conjunto de outros fenómenos, o Woodstock e tudo isso, idênticos. E aquela geração basicamente rejeitou muitos dos valores, digamos, de cariz mais conservador ou anticomunistas, e aos poucos foram
introduzindo-se não é, em certos meios académicos, empresariais, políticos, enfim, foram entrando em todas essas esferas, e nós chegámos à queda do Muro de Berlim, em que, por um lado, o comunismo implodiu, não é? Falhou, e por outro lado tínhamos um conjunto de estruturas que já estavam tomadas por pessoas que pelo menos podiam não ser explicitamente comunistas, mas na forma de pensar tinham interiorizado muitos dos valores marxistas ou da escola de Frankfurt, e portanto, quer queiramos, quer não, essas elites que começavam foi a geração boomer nos anos 90, com grande poder económico, curiosamente graças ao capitalismo, e já a chegarem a posições de poder, tendencialmente fizeram com que as instituições virassem, eu virei aqui para a direita, mas na verdade viraram mais à esquerda. E portanto chegamos ao ponto em que, por exemplo, como o Miguel estava a dizer, nós tínhamos partidos de direita que de repente agora defendemos as mesmas ideias ou não se distinguem dos partidos de esquerda. Isto é um fenómeno global. E deu-se também uma resposta, e acho que depois há aqui um efeito geracional. E ontem via nas notícias alguém que dizia: parece que esta eleição nos Estados Unidos divide homens e mulheres. Os homens muito mais à direita, as mulheres tendencialmente mais à esquerda. O que é facto é que os homens milenares, ao contrário dos seus pais, agora tendem a votar mais à direita. E então a chamada geração Z, que é a segunda coorte milenar, os mais novos, então ainda são mais conservadores. E portanto agora vemos o contraponto do maio de 68. Nós estamos no período exatamente oposto a essa forma de pensar, e não sabemos o que vai acontecer, mas há esta tensão e esta polarização que é fruto desta dinâmica, inevitavelmente. Mas eu também vejo uma coisa muito interessante, porque assim, eu acredito que todos nós aqui somos cristãos, né? É isso, né? Todos nós somos cristãos e a gente teme a Deus, né? É uma das coisas que a gente tem que fazer, porque a gente conhece o Evangelho, né? Tanto o Velho Testamento quanto o Novo. E o que ele diz para a gente é justamente que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a gente mesmo. Então, o primeiro e o segundo mandamento. Como você vê pessoas que vão contra esse mandamento de Deus, que são coisas, ao meu entender, são leis naturais que estão impostas até mesmo intrinsecamente dentro do nosso consciente, e a gente naturalmente luta por essas coisas que Deus definiu como sendo uma regra natural. E quando vem pessoas, uma minoria, uma elite política ou elite econômica que quer subjugar o mundo, né? Então aquela coisa que está dentro da gente natural de Deus, nós que queremos só trabalhar, prosperar e viver a vida em paz. E vem algumas pessoas igual esses, né, que hoje estão sob o comando de vários países no mundo, e aí eles querem subjugar a população e dizer o que a gente pode e o que não pode fazer. O que vocês, né, veem a respeito disso, e o que vocês pensam ou pretendem ou planejam em termos de fazer alguma coisa para que as pessoas despertem? Porque tem muita gente que já foi envolvida, como você mesmo falou. Ela acredita naquilo que ela fala, porque ela foi ao longo das décadas sendo doutrinada, então a verdade dela passou a ser aquela verdade. E elas não têm o pensamento crítico, essa é a pior coisa. E tanto que o nosso instituto chama Veritas Liberar, não é à toa, que a verdade liberta. Que eu lembro, há 10 anos atrás, antes de começar todas as coisas que aconteciam lá no Brasil, tiveram algumas manifestações, porque o preço da passagem de ônibus subiu, e aí o povo foi para a rua, e eu trabalhando, ganhando meu dinheiro, cuidando da família, eu falei, mas o que está acontecendo? E aí, a partir daquilo ali, aquilo mexeu comigo, e eu comecei a ir para trás, não só mexeu comigo, mexeu com grande parte da população brasileira. E aí a gente começou a pesquisar o que estava gerando aquilo tudo, e a gente, no final, há uns 6, 7 anos atrás, a gente descobriu que a gente estava sendo manipulado por esse poder econômico e poder político. E aí a gente começou a perceber que a gente não tinha uma vida livre totalmente, que cada vez mais a gente estava perdendo o nosso controle individual da nossa própria vida, da decisão que a gente tomava. E aí eu pensei, falei assim, olha, o Veritas Liberar, que inclusive é uma passagem bíblica, né, um versículo, João 8,32, né, que fala, conhecereis a verdade vos libertará. E eu falei assim, eu acho que tem muito a ver com o meu propósito.
né, o meu, Marcelo, eu penso que a gente buscando a verdade, e a verdade ela é libertadora, que foi o que aconteceu comigo, e depois nunca mais consegui parar, e eu me sinto hoje com a consciência pesada se eu não fizer o mínimo. Então esse podcast aqui é fruto desse anseio, dessa busca em fazer, em contribuir para fazer a diferença, para que as pessoas abram a cabeça. Se elas entenderem os dois lados, decidir que está do lado da esquerda, ok, entendeu? Vamos acabar com o mundo então, vai liberar aborto, droga, vai destruir a família, vai acabar com a igreja, ok, tudo bem, é decisão de cada um. Mas quais são as consequências da decisão que cada um está tomando? Aonde vai chegar tudo isso? A gente tem Cuba, tem Coreia do Norte, tem Venezuela. Que façam conscientemente. Exatamente. Queria saber de vocês, eu fiz esse preâmbulo todo, assim, bem grande, mas é para incentivar vocês a falar mesmo e pôr para fora o que vocês pensam. Começar por Miguel? Sim, eu só queria adicionar uma coisa. Eu acho que também há um outro fenómeno que não é só geracional e que não é só ideológico, que é um fenómeno de empirismo social. Porque, no fundo, houve uma reação, no fim da Segunda Guerra Mundial, houve uma reação àquilo que tinham sido os excessos. As pessoas, quando categorizam o fascismo e o nazismo como sendo ideologias de direita, há razões para isso. Mas as pessoas esquecem-se que Mussolini vinha de correntes de extrema-esquerda e que os nazis eram nacional-socialistas. E estas ideologias eram fruto daquilo que tinham sido os loucos anos 20. Ou seja, houve o fim da Primeira Guerra Mundial, as pessoas acharam, pronto, agora já não são precisas regras sociais nenhumas, porque foi a guerra para acabar com todas as guerras, agora vamos ser felizes, vamos poder fazer tudo aquilo que quisermos. E houve excessos, não apenas excessos sexuais, ideológicos, mas também houve excessos políticos. Portanto, houve ideologias políticas que foram criadas. Mas é na fase que veio o Woodstock também, né? Não, estou a falar antes da Segunda Guerra Mundial. Antes da estou a falar Segunda Guerra. no seguimento da Primeira Guerra Mundial, que era supostamente a Grande Guerra, ninguém lhe chamava a Primeira Guerra Mundial, chamavam-lhe a Grande Guerra, acabou a Grande Guerra, vamos ter paz perpétua, vamos ser todos felizes, vamos poder casar com quem quisermos e temos todos direitos e liberdades e mais alguma coisa, e houve excessos que foram cometidos. E um desses excessos foi certamente a ideologia comunista, não é? Que tomou conta da Rússia, mas também a ideologia nazi que tomou conta da Alemanha. Houve excessos. E que no fim da Segunda Guerra Mundial houve muitas pessoas que, mesmo nem sendo particularmente conservadoras a nível pessoal ou religiosas, mas que compreenderam que, não, nós fomos longe demais. Fomos longe demais da Alemanha, fomos longe demais, estamos a ir longe demais na Rússia, e portanto temos que voltar, pelo menos a alguma similitude aos princípios dos nossos pais e avós, onde no tempo em que as coisas pelo menos eram moderadas. No século XIX as coisas eram moderadas. A era vitoriana era uma era altamente regrada, não é altamente, mas pelo menos havia paz e ordem na sociedade. E então aquilo que nós assistimos nos Estados Unidos foi quando nós dizemos Make America Great Again. As pessoas queixam-se, o Trump quer voltar aos anos 50. Sim, os anos 50 foram uma época de prosperidade e poder para os Estados Unidos. É óbvio que sim, é óbvio que isso é uma vontade empiricamente racional. Claro, voltar aos anos 50 seria ótimo para os Estados Unidos. Foi uma era em que os Estados Unidos da América sozinhos tinham metade do PIB mundial. Quer dizer, foi uma era de glória para os Estados Unidos. E a mesma coisa na Europa. Quer dizer, na Europa, na Alemanha, por exemplo, acho que é o exemplo mais concreto, podemos dar outros, mas na Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, houve quase ininterruptamente uma governação do partido de CDU, os cristãos-democratas. Porquê? Porque a maior parte dos alemães são particularmente conservadores ou religiosos. Não, quer dizer, os protestantes no centro da Europa nem são particularmente tradicionais. Mas houve uma consciencialização da sociedade alemã. Não, o excesso daquilo que foi o Hitler e daquilo que foi o partido nazi é algo que nós não podemos repetir. Temos que evitar. E para isso temos que voltar a um modo de vida mais tradicional, mais conservador. E daí que a CDU alemã teve quase ininterruptamente no poder desde o final da Segunda Guerra Mundial até aos dias de hoje. Há alguns períodos em que houve o SPD. Ora, este problema é que nos últimos 50 anos em que houve a Guerra Fria, não houve de modo algum no Ocidente a consciência de que nós tínhamos que pelo menos preservar esses valores tradicionais. Foi o contrário. Não, agora que acabou a Segunda Guerra Mundial, então temos liberdade. Quer dizer, voltamos à narrativa da Primeira Guerra Mundial, que é nós temos liberdade para fazermos tudo o que nós quisermos e liberdades e privilégios para todos. E depois, claro, chegamos a um ponto em que as novas gerações
começam a ver, mas espera aí, o meu país está endividado, está falido. Somos derrotados militarmente em todas as guerras em que nos metemos. As crianças estão a ser doutrinadas nas escolas, que não era normal. Isto não é um país bem-sucedido, isto não é um país de sucesso. Eu tenho que ver o meu país a tornar-se mais violento, mais inseguro, e eu não encontro trabalho aqui, tenho que ir para o estrangeiro. Isto não são condições normais, ou pelo menos não de sucesso, numa sociedade civilizada. Portanto, eu acho que também há um certo empirismo social, geracional, claro, mas social na sociedade em si. Sim, aliás, claro que sim, para além da dinâmica, eu falei da questão da dinâmica geracional, mas esse empirismo, as pessoas observarem como é que as coisas estão agora, socialmente, economicamente, politicamente, a todos os níveis, dizem, ok, isto não podia ser pior, não é? E temos que nos lembrar, mas acaba por ligar com a dinâmica geracional. Em 2008, quando houve o movimento Occupy Wall Street, ou cá em Portugal, o Geração Arrasca, ou no Brasil houve também um conjunto de outras manifestações, ainda no tempo do PT, e as pessoas começaram a acordar com uma realidade em que, ok, caiu o muro de Berlim, houve décadas de prosperidade, depois parece que chegámos a um ponto em que parou o crescimento, em que parece que alguma coisa começou a apodrecer nas instituições. E as pessoas começaram-se a perceber disso. E veio a crise global, em 2008, que foi o acordar político dos jovens da altura, que eu era um deles. Curiosamente, que eram quase todos de esquerda, a imitarem a forma de pensar dos pais deles, na maior parte das vezes, e depois perceberam que a esquerda não ia oferecer solução nenhuma, pelo contrário, a esquerda é que tinha trazido, vão vendo não, mas a esquerda é que nos trouxe até aqui. E já agora aqui uma nota sobre o que disseste. O fascismo tinha um objetivo que era, apesar de ser revolucionário, tinha um objetivo de voltar a um certo tradicionalismo, a uma certa ordem, a uma certa... portanto, voltar também um pouco atrás, não é? Como agora se fala do Make America Great Again, se calhar um dos slogans que podiam ter usado na Itália ou na Alemanha foi, ok, vamos tornar a Alemanha ou a Itália outra vez grande. Portanto, há aí uma forma de pensar que é comum no populismo de hoje e no populismo de há 80 anos. Isso é um facto. O que é que falhou? Bom, são 3 ideologias revolucionárias, não é? O liberalismo, o comunismo e o fascismo. E cada uma é uma reação ao passo anterior e aos excessos das revoluções anteriores, não é? O comunismo, uma resposta ao liberalismo global, não é? Que tinha levado portanto, a um conjunto que levou-nos à Primeira Guerra Mundial, não é? O sistema de alianças, que quando aquilo colapsou, somos todos aliados, para evitar a guerra, não, mas foi isso que provocou uma guerra muito grande, não é? E depois, a situação económica que se viveu durante os loucos anos 20 até ao crash da Bolsa, e depois levou à pobreza generalizada, fez com que as pessoas pensassem, não. Por um lado temos a ameaça comunista, não é? que vem da Rússia e se está a espalhar pelo mundo, e houve pessoas que disseram, não, temos que voltar, temos que virar para o outro lado, não é? Depois, claro, houve excesso e houve uma fase totalitarista, e houve uma fase totalitarista comunista, houve uma fase totalitarista fascista, e não tinha ainda havido, exceto talvez durante a Revolução Francesa, um totalitarismo liberal global, que é exatamente o que nós começámos a ver alguns anos depois da queda do Muro de Berlim, havendo uma realidade de um único país, por um lado garante a liberdade, não é, digamos, mas por outro lado também se cometeram excessos no plano geopolítico, não é? Desde a invasão do Iraque, o Afeganistão, etc. Não é? Houve toda uma geração também nos Estados Unidos que sentiu que foi para uma guerra desnecessária, não é? E temos que admitir que se cometeram excessos também no Médio Oriente, estabilizou-se o Médio Oriente, e portanto todas estas dinâmicas é uma ação e reação, não é? O que é facto é que toda a gente agora procura ordem e estabilidade, que é exatamente o que há agora maior escassez, porque há um caos completo, não é? As pessoas nem sabem que género é que são, que não têm identidade nacional, nem sabem o que é que são, não conhecem história, não conhecem, mas há um caos generalizado a todos os níveis, e isso vê-se também na falência das instituições. Todas as instituições, sente-se que há uma certa podridão
e isso requer uma renovação. E eu acho que é isso que vamos ver agora nos próximos anos. E eu também penso que um dos problemas de sermos governados por pessoas que se consciencializaram politicamente durante o maio de 68, nos anos 70 e 80, e que são de esquerda, é que elas idolatram o Estado. Para elas o Estado, quer dizer, elas não têm religião, e para elas o Estado é a religião. E o problema disso, das pessoas pensarem desta maneira, é que, e eu lembro-me sempre desta conversa, quando eu estava no Colégio da Europa, tive uma conversa com uma colega minha sueca, norueguesa, não sei, nórdica, em que ela achava que, o papel dos políticos é de transformarem a sociedade. Disse, não, o papel dos políticos é de representarem a sociedade. Exato. Os políticos não são supostos saber mais do que o cidadão comum. São supostos representar as preocupações, os interesses do cidadão comum. Mas porquê é que há esta visão, que eu acho que deve ser completamente prevalente a nível da esquerda e até mesmo do PSD, de pessoas que acham, é a minha função ir dizer aos portugueses como é que eles devem viver, porque eu é que sei mais, eu é que sei melhor. Que era uma ideia um pouco marxista, não é? Era a ideia de Marx, não é? O filósofo transformador. Sim, Mas então, aí entrando para o campo filosófico, o Olavo de Carvalho, que eu sou aluno dele, né, e pretendo ser aluno dele para o resto da minha vida, ele fala muito nisso, né, que é a questão do campo filosófico, né? Então, por exemplo, se você não tem uma elite intelectual nos países para poder debater com essa elite intelectual da esquerda, porque eles estão nas universidades, eles tomaram conta de tudo, né, no campo cultural, no campo educacional e no campo econômico, financeiro e também na política. Então, o Olavo costuma dizer, né, nos livros dele e também nos vídeos dele, que a gente tem 3 poderes no mundo. Tem um quarto poder aqui, que é a grande mídia, né? Mas tem 3 poderes no mundo, que é o armamentista, o financeiro e o próprio povo. E o que a gente vê que está sendo utilizado hoje em dia? Esses 3 poderes, que é o financeiro, o armamentista e a grande mídia, e o povo, que é o dono de tudo, né, dentro dos seus limites, lógico, a gente respeitando o meu direito acaba onde de vocês começa, e a gente viveria muito bem. Então, como não tem uma elite intelectual da direita, né, pelo menos é isso que o Olavo fala e é isso que eu acredito também, né, porque, por exemplo, o Olavo desenterrou nomes de grandes pensadores mundiais que, por exemplo, no Brasil a gente não fazia nem ideia que existia. E só depois do Olavo é que a gente começou a ler esses pensadores, filósofos e tal. Hoje em dia tem o Jordan Peterson, que todo mundo fala e tal, mas é um só. E tiveram vários outros, e tem livros maravilhosos, entendeu? Que o Olavo cita e que a gente busca ler para poder aprender. Então, assim, eu vejo que existe uma luta, uma guerra assimétrica, onde a elite intelectual, como a gente comentou, né? O Marx foi financiado pela esquerda, Escola de Frankfurt foi bancada pela esquerda, né, o Saul Alinsky lá nos Estados Unidos foi bancado pela esquerda e a gente vê outros, vários, fazendo a mesma coisa. E a direita? E a direita? Quem que financia a elite intelectual? Como que a gente pode crescer? O que pode ser feito? Vocês... A direita tem vários problemas estruturais. Desde logo o facto de que as pessoas que... O povo é naturalmente conservador. Mas o povo trabalha e o povo tem família. O povo não tem tempo para se andar a preocupar com filosofia e com política e seja o que for. E nós, no Chega, temos este problema sistematicamente, que é nós até queremos organizar eventos e mobilizar as pessoas, mas é muito difícil, é muito difícil. A esquerda tem sindicatos e tem estudantes e tem académicos que não fazem nada o dia todo, podem ir para todas as manifestações e mais financiados. Algumas. Também são financiados pelo Estado. E depois também tem esse lobby que lhes é estruturalmente favorável, que é o Estado. Se as políticas que eles advogam fazem crescer o poder do Estado, há sempre uma estrutura por trás deles que tem interesse em financiá-los. Ora, nós queremos o oposto, nós queremos um Estado pequeno e, enfim, estritamente necessário. Portanto, quem é que nos vai financiar a nós? Sim, qual é o político que vai trabalhar contra os seus interesses ou contra, enfim, contra o crescimento do Estado, não é? Que é o seu ganha-pão, digamos assim. E a marcha pelas instituições é real, aconteceu, e nós estamos a viver as consequências disso. E olha, eu estava a lembrar do Lourenço, do nosso Instituto Lourenço Almeida, que tem o canal do YouTube Ocidente Nery. O Lourenço queixa-se com frequência que, quando ele quer encomendar livros, ele faz críticas de livros no YouTube.
lê o livro, faz uma crítica, tem uma audiência, limitada, mas tem. E ele se queixa-se, bom, eu às vezes encontro um livro ou um autor que eu até quero explorar, quero ler para o meu canal, por interesse pessoal, em Portugal eu não encontro. Tenho que importar do Brasil, tenho que importar de França, porque eu em Portugal não encontro. E não, não há fácil, ninguém que publique. não é fácil ou que importar traduz. do Brasil. Não é fácil. Muitos sites não vendem para cá. Sim, não há tradução portuguesa, e as que há são só no Brasil, portanto há difícil acesso a esse tipo de cultura, sim. Por isso é que é muito fácil. Bom, agora temos o YouTube e isso facilita as coisas um bocadinho, mas quer dizer, os jovens portugueses, os poucos que têm interesse na política, normalmente, os autores que lhes são apresentados e que lhes são facultados são autores de esquerda. Não há autores conservadores e de direita nas escolas. Isso não é falado, não é explorado. Mas por trás disso tudo, existe um planejamento que ele vem desde a época do Iluminismo. Uhum. A partir do Iluminismo, que vieram grandes pensadores, inclusive, né, eu gosto de alguns deles lá que tinham ideias, por exemplo, direito à propriedade privada e várias outras coisas, direito à defesa à vida, né, desde do nascimento e tal, aquele negócio. John Locke. Então, assim, John Locke, eu gosto dele. E tem outras pessoas que vieram com as ideias meio diferenciadas, né? Mas você falou a questão da Rússia, da União Soviética, que ela disseminou o mal no mundo inteiro, né? Inclusive, tem um espião russo que se refugiou nos Estados Unidos há algum tempo atrás, Yuri Bezmenov. Então, ele fala um monte de coisas e tem livros e tudo, como que eles manipulavam a grande mídia, assim como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? Que o Hitler tinha lá a pessoa do lado dele, que agora me fugiu o nome, que era, me dê a grande mídia que eu vou... que eu vou fazer com que as pessoas acreditem na gente. Vou repetir tanto uma mentira que eles vão acreditar que é verdade. E eles conseguiram fazer com que os alemães acreditassem que perseguir os judeus era importante para poder ter uma raça ariana pura. E é através de tudo isso que eles disseminaram, que nada mais é do que uma psicopatia, né? Que a pessoa não tem sentimento, não tem empatia pelas outras pessoas. E começou essa perseguição, mas não é nova, não é de agora, já existe há alguns séculos, mas sempre tem uma elite política e econômica que sempre quer mandar. Mas o que eu vejo é que, e quero saber de vocês, se vocês também têm esse entendimento, conseguem perceber que foi um plano, e esse plano está sendo colocado em causa, porque a partir do momento que você destrói a célula da sociedade, a maior, a mais forte, que é a família, tira a referência da família, que é algum objetivo, um propósito de viver, que é Deus, que dá a referência que você comentou, tirou Deus, ficou Estado. E também destrói a economia. E aí vem os oligopólios, tomam conta de tudo, você vai ficar com crédito social, tem que fazer o que eles querem, senão você passa fome, você não tem acesso a nenhum tipo de conteúdo para poder gerar massa crítica, para fazer com que as pessoas contestem, e aí nós caímos no livro do George Orwell, de 1984. Eu queria saber de vocês se vocês têm esse tipo de pensamento, veem dessa forma, como que vocês veem? Sim, é óbvio que sim, que isso aconteceu, houve, como resultado da Guerra Fria. Nós vimos, aliás, na história recente de Portugal, a minha esposa é angolana. O pai dela era guerrilheiro do FNLA, a mãe era do MPLA. Ora, toda a juventude angolana na altura estava contaminada por uma série de agitadores, uns formados em escolas terroristas na China, outros que tinham passado a juventude na União Soviética, e portanto havia toda uma agitação, não é, em torno das massas, que depois se traduziu nos massacres do 14 de Março. E foi o início da guerra do ultramar. Ora, isso acontecia, essas psyops, só que isso, a meu ver, só explica o fenómeno até 89 ou 91, não é? Porque depois da queda do Muro de Berlim, a Rússia passou por um período conturbado, é certo, mas de certa forma tentou liberalizar-se, à maneira deles, obviamente. A Rússia sempre, ainda há dias falávamos disso, a Rússia sempre teve uma estrutura autoritária, sempre foi governado por praticamente uma única dinastia. E, portanto,
sempre houve lá um culto de respeito pela autoridade e um alinhamento entre a Igreja Ortodoxa e o poder secular. Agora, depois disso, a Rússia abandonou essa guerra. Não é? No entanto, já das duas uma, e Olavo de Carvalho, também sou aluno de Olavo de Carvalho, se calhar teria que passar o resto da minha vida a ver aulas e nunca mais acabo, não é? É impossível ver todas as aulas que ele deu. Mas o que é facto é que o fenómeno continuou depois da queda do Muro de Berlim. E já não são os mesmos atores. Portanto, eu acho que essa narrativa explica uma parte do problema, não explica tudo. Das duas uma, eu acho que não se pode culpar apenas a dizer que foi a Guerra Fria ou a União Soviética que causou todos esses fenómenos. Eu acho que foi mesmo as estruturas do Ocidente que foram apodrecendo. Claro que isso não ajudou. Agora, o que outra elite internacional é que pode estar a financiar isso? Nós sabemos, há certos grupos financeiros, etc., que financiam certas atividades de esquerda e ONGs e tudo isso. E há muito mais financiamento para essas atividades do que para as atividades de direita. Aliás, nós como Instituto teremos certamente muito mais dificuldade em obter financiamento do que se fôssemos uma organização de esquerda. Que há financiamento até estatal, ou, enfim, quando a torneira se abre de certas fontes para financiar certas ideias, há dinheiro suficiente. E nós vemos isso com os democratas também nos Estados Unidos e no Brasil, vemos isso em todo lado. Agora, não sei se apenas pode ser explicado por essa dinâmica geopolítica. Há outros fatores. Eu acho que às vezes é uma questão muito mais simples. Eu tendo a dar mais credibilidade a explicações estruturais. Se nós dizemos às pessoas que o bem máximo no Ocidente é a liberdade, é aquilo que prometemos às pessoas, é a liberdade. Liberdade de Hitler, liberdade do comunismo, liberdade para sempre em tudo e mais alguma coisa. Se é esse o valor maior social das sociedades ocidentais, então, normalmente, tudo aquilo que são a ordem, as regras, a hierarquia, quer dizer, tudo isso vai contra o maior bem e valor social. Portanto, como é que nós explicamos às pessoas? Mas sermos responsáveis e obedecermos a regras e a leis é a receita para um futuro próspero e seguro. Como é que nós explicamos isso quando ao mesmo tempo dizemos mas acabar com todas as hierarquias e com todas as estruturas é que é fantástico. Isto entra em conflito. E para uma população que já não tem uma ligação à Igreja, e a nível cívico e educacional é-lhes dito que o que é bom é transgredir e não obedecer, ser irresponsável e não ser responsável. Como é que nós vamos explicar a uma pessoa normal, claro, não é preciso ser um intelectual, um português, um brasileiro médio, que, abdicares do imediatismo, da liberdade imediata para um futuro mais sustentável a longo prazo, isso é que é melhor. É muito difícil, as pessoas vivem para o dia-a-dia. Nós vemos pelos portugueses. Os portugueses, quer dizer, Portugal está falido por causa dos políticos, ok. Mas quem é que votou nesses políticos? Foram os portugueses. E por que os portugueses votaram nesses políticos? Porque querem coisas. Não pensam a longo prazo. Mas os portugueses pensam sempre para o dia de hoje. Mas o grande problema que eu vejo aqui, porque é lógico, eu nasci no Brasil, peguei aquela cultura do brasileiro, né, que não é uma cultura europeia, é uma cultura da América Latina, e a gente tem algumas visões um pouco diferentes daqui da Europa, principalmente de Portugal. Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui, era difícil eu ter essa conversa com as pessoas. Até a Maria Helena, que a gente gosta dela pra caramba, quando eu comecei, porque eu já era aluno do professor Olavo, e eu falava algumas coisas com ela, ela discordava, ela não parava para raciocinar, para depois ela responder. Hoje em dia, a Maria Helena, para mim, posso estar sendo exagerada, é a melhor pessoa que tem aqui para falar principalmente sobre os assuntos que ela aborda, que é de ideologia de gênero e feminismo. Entendeu? E ela tem uma cabeça muito aberta e ela consegue fazer isso. Mas eu vejo que ainda existem, e olha que a Maria Helena já é referência nesse tema, né? Mas eu vejo que ainda existe uma dificuldade muito grande em alguns portugueses, mas isso tem mudado, igual você falou, exponencialmente, porque a gente viu nas eleições agora desse ano que de 12 deputados a gente foi para 50 deputados.
Isso aí é um fenômeno que está acontecendo justamente em função da sociedade não aceitar mais aquilo que as pessoas julgam sendo o normal, quando não é normal, né? Então, uma coisa que a gente sempre toca, mas a gente não fala, eu particularmente, a gente deixa na superficialidade. Tudo que a gente está falando aqui, na minha opinião, é importantíssimo, mas a gente está trabalhando questões históricas, fenômenos que ocorreram e tal, grupos intelectuais e tal, não sei o quê. Mas o que é o cerne da consequência disso tudo, né? Igual quando eu falei da destruição da família, como que eles destroem? Ideologia de gênero. O que é uma família que tem uma pessoa que é doutrinada, não que nasceu muitas vezes o jovem, a criança e tal, ele vai crescendo, quando ele vira adulto, se ele acha que é homossexual, na minha opinião, pode ser a vida que ele quer tomar. Agora, ser doutrinado desde a escola e pôr na cabeça de todas as crianças que isso é o normal, isso vai contra a família. E o que isso gera dentro da família? Vários problemas. A gente sabe, a própria Maria Helena, num dos seminários que a gente fez, ela levou uma apresentação onde ela mostrou que os jovens que estão ficando frustrados com aquilo que não tem como fazer a reversão, né, quando troca o sexo, né, troca, não tem como trocar, faz uma amputação, né, e aí depois arrepende, não tem volta, o que acontece com essa criança? A gente sabe. E essa criança, ela não está vivendo sozinha, ela depende de pais. Então, dentro daquela casa, você já causou uma disfunção. E o sofrimento que aquela família vai ter, aí sim que eu acho que isso que é o cerne da conversa que todo mundo tinha a ter. Porque quando a pessoa não faz empatia com o outro, né? Então, tudo bem, a vida é assim mesmo, ele que escolheu. Mas se acontece dentro da nossa casa, você passa sofrimento, choro, lágrimas, noites sem dormir, entendeu? Tentando resolver o problema do seu filho, porque eu acredito que pelo menos 99% da população, quando tem filho, ama o filho. Né? Raras exceções que tem uma pessoa meio perturbada e que, né, tem briga familiar, não gosta do filho e tudo aquilo mais, né? Mas então eu vejo isso. E aí a gente entra para todos os campos que são os campos que a esquerda ela preconiza, né? Que é a questão de liberação de drogas. O que acontece com a família quando libera a droga? Dentro daquela família onde um parente está usando e vira dependente de droga. A pessoa não trabalha, não produz, começa a roubar dentro de casa para vender na rua para poder arranjar dinheiro para comprar droga, né? Aí depois começa a cometer crimes maiores. Isso quando a pessoa tem uma consciência mais elevada e ela vê que aquilo que ela está fazendo é tão ruim que ela procura outros meios, até entrando em gangues, né, de tráfico, ou até mesmo quando ela se arrepende muito, mas não consegue mais sair daquela vida, ela vai e tira a própria vida dela. E isso vai gerando consequências dentro das famílias e desestrutura toda a sociedade. Então, quanto o foco era a gente produzir riqueza, ter as famílias bem estruturadas, temer a Deus, né? E para mim é o manual de bem viver, é o Evangelho, né? Se a gente acompanha tudo aquilo que Jesus deixou para a gente, até mesmo antes, né, no Velho Testamento, pelas histórias que tem ali, a gente aprende qual é o comportamento humano e o que a gente tem que evitar de fazer. Tanto que ali, né, já com Moisés, Deus escreveu na pedra os 10 mandamentos, que é o básico para a gente não sofrer. E aí veio Jesus e falou, não, eu não vim mudar a lei, eu vim reforçar aquilo que está na lei. Né? E ele trouxe mais coisas, com uma filosofia mais aprofundada, com um monte de versículo e parábola que ele trouxe para a gente, que faz a gente refletir, que entra no campo filosófico também, e espiritual. Né? Então, a destruição da família não é dizer que eu vou simplesmente não preocupar nem com meu pai não preocupar com o filho, meu pai fica velho e eu já não cuido dele, mando para uma instituição ou alguma coisa nesse sentido. Mas é tudo isso. E por trás disso, eu particularmente, dentro das leituras que eu tenho, as pessoas que a gente debate, a gente vê que é um plano diabólico, ou seja, é uma guerra espiritual. E aí é nesse ponto que eu queria escutar de vocês, como que vocês veem esse tema. Eu só acho que é complicado provar que há uma conspiração, um complô organizado de alguém que é todo poderoso. Eu acho que às vezes os fatores são mais estruturais. Eu acho que para um político... Eu se quiser ser um político completamente sem escrúpulos, eu ia ser um político de esquerda, não ia ser um político de direita. É muito difícil ser um político de direita. Dizer às pessoas para serem responsáveis.
Qual é o sucesso dessa mensagem? Não, é mais fácil dizer, não, eu vou-vos dar coisas, vocês têm liberdade para fazer o que quiserem. O sexo não tem consequências, a criminalidade são coitadinhos, temos que os ajudar. É muito mais popular dizer às pessoas que as coisas são fáceis. Não é popular dizer às pessoas que as coisas são difíceis. Portanto, acho que é só um fator estrutural. Agora, o problema aqui, e o sucesso dos Estados Unidos da América também trouxe, acho eu, e acho que concordamos, também é paradoxal. Porque o que é que a sociedade americana tem que torna aquele país excepcionalmente produtivo e bem-sucedido? É o facto de ser uma sociedade protestante, com uma grande componente britânica e alemã, ou seja, é uma sociedade que é profundamente individualista. E esse individualismo protestante é um individualismo de, tudo bem, eu tenho as liberdades que quero para fazer o que quero, mas também tenho toda a responsabilidade das consequências das minhas ações, que aí é algo que não existe nos países católicos. Os países católicos são muito mais coletivistas e coletivizam tanto, coletivizam tudo aquilo que é a responsabilidade social. Claro que os méritos, todos querem o mérito é meu, querem ficar com os louros, mas tudo aquilo que é desagradável, coletivizam. E por isso é que as ruas em Portugal são sujas, as casas são fantásticas, mas as ruas estão sujas. Isto nos Estados Unidos não costumava ser assim. Era um país altamente individualista, a ética protestante, e por causa disso teve o sucesso que teve. Mas o problema de irmos a um individualismo, e esse individualismo está a ser exportado, voluntariamente ou não, pelos Estados Unidos para o resto do mundo, para Portugal também. Estamos a tornar uma sociedade muito mais individualista. Mas essa atomização do indivíduo na sociedade também leva a que deixe de haver uma estrutura, uma proteção social que costumava haver antes. Ou seja, as famílias tomavam conta de si próprias, quando havia um elemento com dificuldades, as famílias ajudavam, ou então a comunidade, através da igreja, através da socialização na cidade, na aldeia. Tudo isso está a deixar de existir. E à medida que todas estas estruturas de apoio que estavam ali para garantir que a sociedade tinha alguma coesão, se desvanecem, bom, das duas uma, ou as pessoas acabam completamente desreguladas e destruídas a nível moral, social, pessoal, material, psicológico, sobretudo, ou o Estado tem que tomar conta de tudo. E daí as pessoas desresponsabilizarem-se de tudo, não, o Estado que faça. O Estado que resolva a pobreza, o Estado que resolva a prosperidade, o Estado que resolva tudo. Mas quem é o Estado, né? Na verdade, quem é o Estado? É uma burocracia pública que, infelizmente, desde o 25 de Abril até agora não tem parado de se expandir. E daí também a necessidade de nós termos cada vez mais iniciativas de direita, como o nosso Instituto, porque os partidos que eram supostos ter feito esse trabalho de pensar o conservadorismo e pensar a direita não o fizeram. O PSD e o CDS, durante 50 anos, deixaram o Estado crescer. E sempre que a esquerda promovia uma nova doutrina desviante, uma nova doutrina nociva aos portugueses e a Portugal, o que é que a direita portuguesa dizia? Bom, talvez, mas mais devagar. Pode ser, mas mais devagar. Nunca houve uma oposição séria. Eu acho que, no fundo, é isso que também causa um enorme trauma na esquerda, que é a reação que a esquerda tem ao André Ventura, ou ao Donald Trump, ou ao Bolsonaro. É uma reação completamente desvairada. Porquê? Porque nunca houve uma oposição clara. Quer dizer, a direita do sistema era uma direita que dizia, bom, nós até concordamos desde que seja mais devagar. Mas o problema é que eles não podem perder o poder. É isso porque eles, na minha opinião, eu vejo a esquerda como um bando de parasitas que vivem às custas dos nossos trabalhos, do nosso dinheiro de imposto e tudo mais. Então, o que eles temem? Porque como eles não sabem ser produtivos, eles têm que tirar dos outros para poder ter aquilo que eles pensam que é de direito deles, né? Porque é um egoísmo total. E aí eles não estão preocupados se a gente vai sofrer ou não vai sofrer, mas o que importa para eles é criar um monte de mentira, um monte de narrativa, e a gente ficar subjugado a eles. Ou seja, eles não querem perder poder porque eles perdem o controle. Perdendo o controle, eles perdem o meio de subsistência, que é o roubo. O roubo do dinheiro público, e aí por isso que eu perguntei das instituições. O que é uma instituição? Nada mais é do que um nome, né, que estabelece determinados critérios, políticas e de governança e tudo mais, que faz com que aquele órgão, aquele instituto, ou aquela instituição, que ela tenha uma finalidade de acordo com aquilo que atende à vontade do povo. Né? Como na Grécia Antiga era assim que a coisa era, né? Eles iam para lá, para as praças, para poder discutir o que era melhor para a sociedade.
Então partiu disso a vontade do povo pela democracia. E o que é democracia? Como diz o Edmund Burke, né? Basta que... Não, o mal triunfa porque os bons não fazem nada. E a democracia é justamente dar o direito da esquerda, do mal, fazer aquilo que eles querem. Então a minoria está governando a maioria porque a gente acredita numa democracia bonitinha, entendeu? Politicamente correta. Então, por exemplo, eu não sei me impor mais, mas impor de verdade, não é falando alto, gritando com as pessoas, é pôr no limite. Igual, por exemplo, tem uma coisa que eu sempre questionei, eu li um livro que é muito interessante, chama Da Ditadura à Democracia, de Jim Sharp, não sei se já leram esse livro. É sensacional, um livro pequenininho assim, dá para ler com 3, 4 horas de leitura rápida, você mata o livro. Mas é bom ler ele com calma, uns 2, 3 dias, para você ir pensando a respeito daquilo que está escrito. Porque é justamente aquilo que a gente vê. A gente não põe limite naquilo que é ruim para a gente. O que foi implantado na nossa cabeça pela esquerda, através desses pensadores das universidades? Fala assim, ó, política e religião não se misturam, entendeu? A política só tem malvadão, então não vamos mexer com política. Como assim? Quem está fazendo lei são os políticos. Quem está determinando aquilo que pode ou não pode no nosso país são os políticos. E eu simplesmente, a primeira votação que eu fiz aqui em Portugal, se não me engano, foram 52% de abstenção. Uhum. Ninguém foi votar. Ou seja, eu não estava preocupado com o país. Né? Aquela consciência que veio, tipo, não vai acontecer nada, então para que eu vou votar? Entendeu? Aí, como eu costumo dizer para os meus amigos de trabalho, são todos portugueses, eu costumo dizer para eles, tá, você ficando na sua casa sem mexer com a política vai resolver alguma coisa? Você acha que o seu país vai melhorar? Você acha que se você não fizer a sua responsabilidade mínima de ir na Câmara Municipal... A urna de voto. Não na urna. Depois já tem, por exemplo, já está todo mundo votado, mesmo do PS, PSD. Né? O Isaltino aqui, por exemplo, aqui em Oeiras. O que você está fazendo que você está vendo coisa errada no seu bairro, na sua sociedade, ou você não está indo lá cobrar dele? Afinal de contas, você pode não ter votado nele, mas ele é representando o povo. Se ele não está te representando, por que você não vai lá falar com ele que ele não está te representando? Então você vai esperar que as pessoas resolvam sua vida. Ninguém vai resolver o seu problema. Se você não tomar uma atitude, e é isso que eu vi que o português entendeu. Mas graças ao André Ventura e ao Chega. Pode ter coisas que muita gente não gosta, discorda, mas o core, o núcleo do pensamento do partido, ele vai de encontro com o desejo da maioria dos portugueses, inclusive com o meu. Sim. Né? Que é, por exemplo, uma bandeira mais forte que o Chega levantou, que era contra a corrupção dentro do Estado. E quem que quer, por exemplo, a gente pagando um imposto alto como a gente paga? Quem quer que eles continuem lá gastando milhões de euros com coisas fúteis que não trazem benefício para a sociedade diretamente? Como é o caso, por exemplo, daquela verba toda que foi destinada para os LGBTI+, e não sei o que lá das contas, quando na verdade os reformados, os velhotes, estão passando fome porque não tem dinheiro. As pessoas têm que ajudar. A saúde portuguesa está em colapso. A gente não consegue. São os reformados que suportam os partidos do sistema, não é? Principalmente o PS. E um dos motivos é precisamente porque têm pânico que se mexa nas reformas, como aconteceu no tempo do Passos Coelho. Foi uma espécie de pré-populista, todos os dias arranjado pela imprensa, todos os dias a dizerem mal dele. Portanto, foi quase uma espécie de pré-Ventura em Portugal. Mas há aqui um ponto que é sobre a questão da corrupção. Eu acho que nos países latinos a corrupção é vista como uma coisa normal. E não é mal visto. Não, eu vou mudar um pouco. Mudou disso de 10 anos para cá. Mais ou menos. Basta ver aqui em Oeiras. Aqui em Oeiras ganhou o Isaltino, que esteve preso, saiu da prisão e voltou a ser eleito. E acho que ele nunca negou que não tinha cometido. Ele admite que cometeu um crime. E está lá outra vez, na mesma posição. Nem sei como é que é possível. Deveria existir, a meu ver, uma lei que impedisse um político condenado por... Eu não sei se foi por corrupção, já não me lembro. Mas foi... Enfim,
Foi um escândalo. E teve preso e foi eleito. Vemos um fenómeno semelhante no Brasil, não é? A maior parte das pessoas não está preocupada, até tem uma certa dissonância cognitiva de dizer que não, ele foi inocentado. Não, ele não foi inocentado, ele foi condenado, simplesmente anularam o julgamento, não, mas os factos provaram-se, não é? E mas mesmo você quer ver uma coisa interessante? Esse ponto que você tocou é importantíssimo. Porque o que acontece? Como a grande mídia, a comunicação social, ela está na mão de canais, né, de distribuição de informação que estão interligadas e que os grandes fundos de investimento, BlackRock, State Street, a Vanguard, JP Morgan e tal, eles têm a maioria das ações dessa empresa. Então, quando, por exemplo, chegou no caso da fraudemia, todo mundo, no mundo inteiro falava a mesma coisa. Meu olho estava vendo uma coisa diferente, meu ouvido estava escutando coisa diferente, mas eles estavam massificando aquilo para as pessoas que ficam na televisão. Então, o que eu queria falar para você, Luiz, e para o Miguel? O que acontece no Brasil é a mesma coisa. As notícias que eles veem aqui da Europa, de Portugal, é só coisa boa. Esse fogo que estão colocando nos autocarros ou alguma coisa, não chega lá no Brasil. Se chega pela rede social. Mas é uma coisa boa. É os pobres e os oprimidos e os racializados a revoltarem-se contra o sistema racista. É uma coisa boa, é fantástica. Eles vão dar uma sempre de 1984, que é não confiem naquilo que estão a ver tudo a arder, não é? Mas foi pacífico, talvez com um pouco de fogo e tal, não é? Como dizia na série. Fiery but mostly peaceful. Tudo a arder, não é? Quer dizer... Não, mas o que eu estava querendo dizer é o seguinte, então as notícias que chegam na América Latina, na América do Sul, são informações que aqui na Europa está em paz, entendeu? Tudo está tranquilo, quando na verdade a gente vê que está em colapso também. E quando chega a notícia do Brasil aqui, é que lá está o caos. E quando, na verdade, a gente está lá dentro do Brasil, igual, por exemplo, eu conheço várias pessoas no Brasil, tanto na política quanto na base da sociedade, que a gente costuma brincar e falar que a gente é do afegão médio, entendeu? Só o povão mesmo, né? Eu sou do afegão médio. Então, a gente conhece várias pessoas em todas as áreas, né? E o que a gente vê no Brasil é, por exemplo, hoje, que o Bolsonaro está inelegível, né, por uma questão idiota que, na minha opinião, não faz sentido nenhum legal terem tirado a possibilidade dele se candidatar. E, no entanto, ele fez agora nessas eleições municipais, ele percorreu o Brasil em todos os lugares que ele ia. Não tinha um local onde ele não passava de carro ou fazia um evento que não tinha muito mais de 30 mil pessoas reunidas. Ou seja, cadê a impopularidade? Cadê aquela pessoa que é contra aquilo que o Bolsonaro defende, que é o mesmo que a gente, o mesmo que o André Ventura? Entendeu? Então é nesse sentido que eu falo que a grande mídia, a comunicação social, ela manipula a informação. Mas no sentido que, por exemplo, aqui em Portugal o povo está acordando, no Brasil já tem muita gente acordada, e aquilo que acontece nas eleições, eu particularmente queria que tivesse auditoria, que fosse possível auditar como acontece aqui em Portugal, que tivesse o escrutínio público, a contagem pública dos votos e que não fossem feitos pela esquerda, que fosse feito principalmente em 4 mãos, dividido entre direita e esquerda. Nesse aspecto nós temos muita sorte em Portugal, porque felizmente a contagem dos votos é feita à mão, não há máquinas envolvidas, portanto temos muita sorte. Agora nas europeias introduziram máquinas pela primeira vez, não é? Já foi uma pequena alteração e eu fui contra. E eu acho que o plano, eventualmente, é que haja voto eletrónico em Portugal. Mas até agora não há. E se isso acontecer, a esquerda não sai mais do poder. Bom, pois. Não, a nível dos médias, nós já tivemos esta conversa antes. Aquilo que eu tento lembrar... Porque há aqui um problema. Nós, há bocado estávamos a falar da Rússia. Uma das vantagens da queda do Muro de Berlim e do colapso da União Soviética foi que todos aqueles países que tinham vivido o comunismo agora não podem com o comunismo. Portanto, são vacinados contra o comunismo. E não é que não haja televisão pública e jornais públicos e jornais financiados com o dinheiro do Estado e da União Europeia no leste, na Europa do Leste. Também há. Mas as pessoas não lhes dão a mesma credibilidade que dão no Ocidente. E é este o problema, eu não sei, não posso falar em relação ao Brasil, mas seguramente na Europa Ocidental e em Portugal é este o problema. É que durante 50 anos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que as pessoas confiam nos meios de comunicação social. Porque na Segunda Guerra Mundial, quem é que mentia? Quem é que fazia propaganda? Os ditadores. Os ditadores. Portanto, quem é que dizia a verdade? Era a BBC.
E as pessoas pensam na BBC, no rótulo BBC. Não, mas a BBC era a BBC que tinha a voz do general de Gaulle, e que tinha o Churchill, e que tinha as pessoas que lutavam pela liberdade, e que relataram os grandes eventos do século XX e falam a verdade. E o problema é que nós estamos no século XXI e a BBC de 2024 não tem nada a ver com a BBC de 1964 ou 44. E as pessoas no Ocidente não percebem isto. A geração dos nossos pais e dos nossos avós não compreendem isto. As pessoas veem televisão pensando que aquilo é informação quando é ou propaganda ou entretenimento. A vantagem da Europa de Leste, ter passado pelo comunismo, é que as pessoas veem televisão, mas dão pouca importância àquilo. Nós não, nós acreditamos piamente naquilo que a televisão diz. É que, na verdade, foi colocado na cabeça das pessoas que a comunicação social, as empresas, elas são empresas idôneas. Então você nunca vê um caso, um processo, alguma coisa que acontece contra eles. Pior do que isso, eu já tive a ocasião de escrever. Os fact-checkers, os polígrafos, autoproclamadamente eles admitem isto. Não verificam as notícias dos jornalistas, só verificam as declarações dos políticos. Eles dizem, eles próprios admitem, nós não fazemos fact-check de artigos jornalísticos. Nós só fazemos fact-check de políticos. Não existe jornalismo investigativo, né, das pessoas irem atrás, né, da informação, da fonte da informação e apresentar aquilo para o público, imparcialmente, para que o público decida aquilo que... Não existe isso mais. Nos meios tradicionais, não. Então, eles são influentes. Então, eles influenciam como as pessoas vão decidir. E tem uma coisa mais agravante, que está impregnado no inconsciente coletivo, que é que a figura de um jornalista num grande meio de comunicação social é uma pessoa que tem as virtudes... que tem é uma pessoa com todas as questões de honestidade, né, que não vai chegar e mentir para ninguém, porque eles chegam lá, falam todo com aquela pose assim, né, de jornalista, de imponente, que não sei o quê, e as pessoas falam assim, eu estou falando de pessoas, estou falando aqui em Portugal, não estou falando só eu no Brasil, não. Não. Sobretudo em Portugal. Não, menos no Brasil. E aí, aquele jornalista que a gente vê que está mentindo, entendeu? A gente vai conversar com aqueles que ficam o dia inteiro ali com a lavagem cerebral, PNL, né? Programação neurolinguística. Está fazendo programação neurolinguística e a pessoa parece que está hipnotizada. Inclusive, uma época, muitos anos atrás, eu estudei um pouco sobre hipnotismo, que é o magnetismo, e eles conseguem fazer isso através de PNL, usa marketing, e as pessoas vão caindo naquela narrativa, e quando pensa, as pessoas acreditam que é uma mentira, é uma verdade de verdade. Sim. Eu fico louco com as coisas dessas. Ainda há dias, não é? Ainda ontem vi um comentador na SIC Notícias a dizer que era impressionante como é que o Trump podia ameaçar alguém, dizer que deviam apontar uma arma. Mas quer dizer, alguém que vá ver o que ele não disse aquilo. É puramente. É falso, é mentira, é fake news. É mentira. E não foi nas redes sociais, que eles dizem sempre. Os fact-checkers e os jornalistas dizem, o problema das redes sociais, as redes sociais são uma ameaça, porque é onde nasce a fake news. Mas não, pode haver, mas o fenómeno fake news é um fenómeno institucional, é da mídia tradicional. Mídia tradicional, metade do que eles dizem é mentira. E eu não me esqueço também de um acontecimento logo no início, em 2020, no início daquele incidente global com uma certa e determinada doença, que eu não vou dizer o nome, em 2020, que começou em março de 2020, e eu lembro de uma notícia em que passaram imagens de 2011, por acaso na BBC, e depois aquilo propagou-se, em todos os meios passaram as mesmas imagens, que eram imagens de manifestações de 2011. Portanto, alguém fabricou uma notícia, que ele entrou nos meios de difusão, e depois aquilo fazem sindicação de conteúdo, então a SIC Notícias, por exemplo, passa muitos conteúdos da BBC com legendas, e então eles passaram a notícia sem verificar nada, e eram notícias com imagens de 2011. E depois no dia a seguir disseram, antes do fim do jornal, do fecho do jornal, disseram, admitiram que era mentira, porque nas redes sociais toda a gente ninguém foi despedido, denunciou aquilo. Ninguém foi sancionado. Ninguém foi sancionado, ninguém foi despedido, ninguém perdeu a carteira profissional de jornalista, enquanto que há aí jornalistas que nem sequer têm carteira profissional porque lhes é negado, nós sabemos quem são. Há coisas piores.
E eles, no final, disseram em 10 segundos: já agora, a notícia que demos ontem era falsa, pedimos desculpa, não vai voltar a acontecer. E passou. Mas e toda a gente ficou a pensar que era a notícia era verdadeira. Durante a pandemia, eles disseram tudo e o seu contrário e ninguém foi despedido ou sancionado. Não. Como é que é possível? Então, mas espera aí, mas ontem vocês estavam a dizer que as máscaras eram eficazes, agora já não são. Então, mas ontem as vacinas preveniam a contaminação, o contágio, agora já não previnem. Mas espera aí, isto não é coerente. Era uma dose, agora coerente. são infinitas. Exatamente. 13, 14. Mas espera aí, isto não pode ser assim. Mas eu lembro, há um caso que para mim é mais horrível, porque acho que aí já não se pode dizer que é negligência, é mesmo corrupção autêntica, que foi quando aquele jornalista da CNN foi expulso da sala de imprensa da Casa Branca quando o Trump era presidente. E então a administração de Trump pôs o vídeo circular em que era um jornalista que estava a fazer perguntas ao Trump no microfone, ele testava ao Trump, e o Trump respondeu à pergunta e a estagiária que estava a passar o microfone entre os vários jornalistas foi buscar o microfone para dar a outro jornalista e ele desvia-lhe a mão. Não, eu é que sei, e continuou a fazer perguntas. Ou seja, foi por isso que ele foi removido, foi tirado da sala de imprensa. Grande escândalo, atentado à liberdade de expressão, às liberdades jornalísticas, e a Casa Branca não faz mais nada. Então, está aqui, foi filmado, ao vivo, então está aqui o filme daquilo que ele fez. Ele foi rude para com a estagiária, portanto, foi por isso que nós o tiramos da sala. São imagens truncadas. São imagens truncadas. Manipuladas. Isto é o vídeo que vocês próprios fizeram com as imagens. A SIC, não a SIC Notícias, a SIC, jornalista, foi buscar, fez uma reportagem dentro da regi da SIC, onde a produção está a fazer os programas da SIC, com alguém da regi dizer, não, de facto, estas imagens são claramente manipuladas, mas truncadas em quê? O que é diferente daquilo que se passou na realidade? O vídeo está acelerado. Então, mas vocês não põem vídeos mais lentos ou mais rápidos em várias notícias, porque o que é que isso tem de manipulação? Mas isto foi uma notícia em que eles deram ao trabalho, não só nós vamos propagar esta mentira, como vamos nos dar ao trabalho de fazer uma reportagem com alguém na nossa regi para dizer aos portugueses não acreditem nos vossos olhos. Porque quando ele desvia a mão da estagiária, é manipulado. Não sei como, mas é manipulado. Nesta questão, para mim, aquilo que é mais extraordinário, que é mais insultuoso nesta história da liberdade de imprensa e dos média, é que os fact-checkers, os polígrafos, qual seria o interesse em ter isso? Para mim o interesse seria, se alguém que tem como missão dizer a verdade e mente, então realmente mais vale termos um contrapoder que nos diga, olha, neste caso eles cometeram um erro ou enganaram. Portanto, para mim, se há uma lógica de haver fact-checkers e polígrafos, é precisamente para verificar aquilo que dizem os jornalistas, que são as únicas pessoas na sociedade que têm como missão, como deontologia profissional, informar e dizer a verdade. Os políticos não têm como deontologia dizer a verdade. Deviam fazê-lo. Mas a verdade é que não há nada na lei que diga, não, vocês têm que dizer a verdade. Enfim, quer dizer, provavelmente até devia haver, mas não há. Não é? Os políticos estão lá para representar os portugueses. Quem tem a missão profissional de dizer a verdade são os jornalistas. E quantos fact-checkers e polígrafos é que há para os jornalistas? Nenhum. E o pior disto tudo é que, e para mim, para quem não se lembra, porque normalmente quem vê os nossos vídeos são pessoas mais velhas, vocês talvez se lembrem disto. Nos anos 90 e nos anos 2000, quando a internet começou a ser difundida e a tornar-se mais influente e mais sofisticada, havia um diálogo na altura havia aquelas conferências do TED Talks, havia conferências, havia debates, e um dos tópicos populares era o tópico: o que é que vai acontecer ao jornalismo tradicional? Porque se houver internet, vão ter que redistribuir as receitas, os jornalistas vão começar a ganhar menos, o que é que vai acontecer ao jornalismo quando a internet se tornar uma concorrente das televisões e das rádios e dos jornais? E havia este debate, pois, é uma situação incerta, não sabe o que é que vai acontecer. E, entretanto, chegamos aos anos 2010, à época de 2010. Encontraram a solução. Não, mas esse debate desapareceu. Desapareceu porque encontraram uma solução. Desapareceu por completo. Então, mas eu pergunto às pessoas, o que é que aconteceu a partir de 2010? A internet desapareceu? Deixou de ser uma ameaça ao jornalismo tradicional? Porquê é que se deixou de falar deste tópico? O que é que aconteceu a este tópico? As pessoas já não se preocupam com a sustentabilidade das instituições jornalísticas a partir de 2010? Bom,
O que aconteceu foi que todas as agências noticiosas foram compradas pelos grandes grupos. Exatamente. E, portanto, a crise financeira, a crise de sustentabilidade desapareceu. Ou seja, deixou de ser importante a SIC, a RTP, o Público, o Expresso, a CNN serem sustentáveis financeiramente. Basta existirem. Alguém financia. Mas são rentáveis? São lucrativos? Não, e o Se pior... alguém financia, alguém controla o critério editorial. Aliás, informação. o Grupo Empresa está falido. Está falido há não sei quantos anos. A gente conheceu uma E o Estado repórter... também mete dinheiro. A gente conheceu uma repórter aqui em Portugal, de uma TV grande, não vou citar o nome nem da TV nem da jornalista, eu e a Tânia. Então aí a gente estava conversando com ela e a gente estava na igreja e tal. Eu falei assim, como pode você ser cristã e de repente você vai fazer uma cobertura de um determinado assunto que você sabe que aquilo não é verdade? Aí o que ela me falou me chocou. Ela falou assim, não, mas eu tenho que, de certa forma, eu não concordo com tudo, mas eu tenho que agir dessa forma neutra lá dentro, porque senão eu perco meu emprego. Eu falei, aonde que está o conceito de moralidade, de dignidade que as pessoas têm que ter para poder não aceitar esse tipo de coisa, sabe? Porque é por isso que acontece. É por isso que as coisas continuam, porque a gente não põe o limite. Mesmo que a gente tenha que sofrer, né? Mesmo que a gente tenha que passar por situação difícil, eu acho que a gente tem que pôr limite. Por exemplo, eu trabalho numa empresa muito grande, né? Globalista, que impõe agendas. Desde o primeiro dia, qualquer uma delas, até desde a fraudemia até a ideologia de gênero, eu falei assim, aqui comigo não. Porque ou vocês fazem avaliação de desempenho no final do ano, optando pela sexualidade da pessoa, ou pela riqueza que ela produz dentro da empresa. Pelo mérito, pelo aquilo que ela produz e entrega de acordo com a função que ela exerce dentro da companhia. O dia que vocês fizerem a avaliação por sexo, aí vocês falam comigo que aí eu, quem sabe, eu até vou me sentir uma mulher, entendeu? E falo mesmo, eu falo sério lá dentro, entendeu? Eu converso a nível de diretoria, CIO, aquele negócio todo, e eu falo diretamente com eles, falo assim, aqui, ó, não vem com esse papo furado pro meu lado, não. Entendeu? Você quer me avaliar, avalia pelo resultado que eu dou para a empresa, porque aqui vocês estão para gerar dinheiro, né, para ter faturamento. Se não tem faturamento, não tem sentido a empresa existir. Então, se a empresa está procurando ajudar as pessoas, como ela diz que faz, mas ao mesmo tempo ela tem que capitalizar para ela custear todo aquele produção, operação, vendas e tal, óbvio, depende do dinheiro. Ok, eu concordo. Mas as pessoas que estão lá dentro, elas estão desempenhando a função para poder fazer com que a empresa tenha mais resultado positivo. Aí vem a ideologia, aí vem você tem que tomar a picadinha, não vou falar aquele nome, que se a gente puser aqui cai, né, no YouTube. Mas aí você tem que tomar a picadinha. Então eu falei assim, ó, comigo não, violão. Entendeu? Aí todo mundo, mas você tem que ver se vai pôr a sociedade em risco. Eu falei assim, todo mundo está vacinando? Ó, falei. Sem querer, eu corto. Eu falei, se tá todo mundo, então tá todo mundo protegido, deixa eu morrer, entendeu? Eu quero ser contaminado. E eu fui, fiquei ruim um pouco, né? Mas como eu tenho uma saúde boa, graças a Deus, superei o vírus e bola para frente, continuei minha vida. Entendeu? E aquilo que o Marcelo diz em relação à corrupção dos jornalistas, que eu acho que é particularmente pior, mas é mais imoral do que as outras, mas isso também é válido para a academia, para os professores, para os académicos, e também é válido para os funcionários públicos no geral, e também é válido para os artistas, que também dependem de financiamento. Ou seja, há uma parte da sociedade portuguesa que está cativa partidos de esquerda porque defendem financeiramente eles. Não é por mais razão. Mas já agora, estávamos a falar de uma empresa. Eu também trabalho num grande grupo global. Aliás, indiretamente trabalho para a BlackRock e para a Vanguard e para... Eu também. E também tenho feito muita desta atividade até política. É pública. Toda a gente lá sabe. Mas tenho tido alguns problemas. Eu tenho tido alguns problemas no trabalho por causa disso, nomeadamente sobre a tal questão que se falou anteriormente, da picada. Na altura tive alguns problemas. Há outros problemas que não tenho tanto, mas Mas funcionais de entrar no local de trabalho. Nós sabemos de artistas aqui em Portugal, por exemplo, que também fizeram o mesmo e a carreira deles acabou. Um funcionário público que também se meta em certos assuntos pode ter problemas também,
Portanto, é normal, numa situação pós-crise de 2008, em que há uma sensação de maior instabilidade económica, porque nós olhamos para os números da economia e pensamos, isto afinal está bom, mas há qualquer coisa que não está, não é? Porque eles dizem, isto está tudo verde, está tudo verde. Nós sabemos que não pode estar, porque a vida está cada vez mais difícil. Sim. E então, isso cria uma tensão nas pessoas e torna-as mais aversas ao risco. Isto é um dos riscos, não é? A pessoa pensa duas vezes, tenho família, tenho filhos, estou a pagar uma casa, enfim, agora vou-me pôr a defender certas coisas publicamente. É óbvio que não. A pessoa até pode ir votar, até pode votar certos partidos novos e querer uma mudança, mas nunca há uma parte da população que no momento atual não vão nunca assumir publicamente e nunca vão defender isso publicamente. E isso faz com que haja todas essas instituições a trabalhar para o mesmo, não é? Mas faz parte da nossa mentalidade. É um problema cultural. O português também é muito averso ao risco. Há um autor que nós ambos gostamos, que é o Hofstede. O Hofstede, exato. Não sei se o Marcelo conhece, é o Gert Hofstede. Ele é um sociólogo holandês. A distância cultural, não é? Exatamente. Não, a aversão ao risco. É uma das dimensões culturais. O Brasil é o segundo em aversão ao risco. É? É genético. É genético. Não, ele era um empresário, trabalhava numa grande multinacional e ele começou a perceber que toda aquela linguagem, todas aquelas modalidades de pensamento, de planeamento de negócios, planeamento empresarial, ou seja, vou aplicar este método para gerir a empresa ou a fábrica desta maneira. Ele começou a perceber que, a nível teórico, a modalidade pode ser fantástica, mas quando ela é implementada na prática, diferentes sociedades e diferentes países reagem de maneira diferente. Ou seja, isto a nível teórico até pode fazer todo sentido, mas depois, quando aplicado na prática, acaba por não ser particularmente eficaz. E ele então começou a perceber que, não, nós temos que ter, tudo bem, pode haver uma estratégia empresarial do grupo a nível mundial, problema nenhum, mas tem que haver adaptações locais nos sítios onde a empresa está a produzir e a trabalhar. E ele então resolveu teve a ideia de fazer um questionário, depois acho que o formulário foi evoluindo. Era um questionário que era enviado a todos os países onde a empresa tinha sucursais e em cada país os empregados da empresa preenchiam o questionário, respondiam e ele, com base nesses resultados, começou a fazer uma matriz cultural para cada país. E chegou à conclusão que neste momento há 6 dimensões culturais, no início eram menos, e consoante os resultados, a política da empresa tem que se adaptar à mentalidade das pessoas nesse local. Portugal, a nível da Europa, mas também a nível mundial, mas uma das características que faz com que distingue Portugal do resto dos países do mundo é a dimensão cultural da aversão ao risco. Nós temos uma enorme, colossal aversão ao risco. Não gostamos de nada de correr riscos. Ou seja, a livre iniciativa em Portugal, a disponibilidade e a vontade e a disponibilidade para correr riscos, fazer investimentos, inovar, ser criativo, em Portugal é muito, muito difícil. E isto não é uma conspiração de esquerda, não é... Acho que isso piorou as coisas, mas é uma característica cultural do povo português. Somos muito, muito, muito aversos ao risco. E imagina que quem foram os desbravadores dos oceanos foram os portugueses, né? Mas não foi os que nós descendemos dos que ficaram cá. Não, mas não é isso. Mas por financiamento do Estado. Ou seja, os marinheiros, e que muitas vezes eram recrutados das docas... O Infante do Henrique era um que empreendedor. Nunca esteve num barco, que nunca foi... Não, ele nunca saiu de cá. Ou seja, o Estado, o rei, centralmente, decidiu verticalmente, nós vamos explorar a costa africana, nós vamos explorar o Brasil. Mas a outra característica do empreendedorismo português sempre foi corporativo. Sim. Não é por acaso que nós vemos o movimento associativo em Portugal é muito forte, mas depois o movimento empreendedor, a iniciativa privada com fins lucrativos é fraca. Exceto no Norte, onde há algumas famílias, mas é diferente do que acontece nos países. Muito pouco. São famílias industriais que já são industriais há muito tempo e muitos deles, o antepassado deles era inglês, veio para cá no século XVIII ou XIX. Portanto, é um fenómeno diferente. E de facto, esse é um dos pontos que também não há financiamento à direita em Portugal, é que não há grandes empresas portuguesas, não há capital português
Então não há ninguém para financiar os movimentos também. Eu acho que isso é uma questão já que está espalhando para vários países. Não é questão cultural portuguesa, na minha opinião. Porque isso que vocês falam, porque eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de viver em outros países, ou na Europa ou fora da Europa. Eu estive vários anos fora, sim. Então, por exemplo, eu era muito novo, eu morei nos Estados Unidos 2 anos e meio, de 1987 a 1990. Então eu peguei os Estados Unidos, como você comentou ali, a década de 50, prosperidade, aquele negócio, eu peguei aquela onda ainda nos Estados Unidos. Então, por exemplo, um galão de combustível lá era 89 cêntimos. Entendeu? E assim, eu fui para lá, não sabia falar inglês, aprendi lá. Fui um aventureiro, um desbravador, sangue português, né? Descobri novos lugares. E quando cheguei lá nos Estados Unidos, aprendi o inglês, comecei trabalhando lavando prato, depois fui cozinheiro, fui subindo de nível dentro da cozinha, que lá tem, né, dependendo do restaurante. E depois virei garçom também, em restaurante 5 estrelas, né, servindo só pessoas. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando eu cheguei lá, eu ganhava em torno de $1.000 e poucos. Na época, eu conseguia, junto com mais uma pessoa que nós dividíamos o mesmo apartamento, pagar todas as despesas, sobrava dinheiro ainda, porque eu fui para profissionalizar no esporte, né? Então sobrava dinheiro para comprar meu equipamento e ir para vários lugares nos Estados Unidos para competir. E quando chegou no meu final de 2 anos e meio que eu estava lá nos Estados Unidos, eu já ganhava até mais do que muito americano. Então, assim, é o país da oportunidade, entendeu? Por quê? Aí você falou um negócio dos Estados Unidos, eu queria fazer um comentário. Os Estados Unidos só é o que é porque os pais fundadores, quando eles fizeram os Estados Unidos, eles estavam fugindo de muita guerra que estava tendo na Inglaterra, e eles falaram, vamos colocar Deus acima de qualquer coisa na Constituição, e todos os poderes para o povo. E o Estado não tem direito nenhum. Quem manda no país é o povo. Tanto direito à porte de arma, né, o direito de livre expressão, o direito à propriedade privada, e tudo isso está garantido pelas emendas dos Estados Unidos, coisa que a gente não vê nas outras constituições. Eu posso falar do Brasil, que eu tenho segurança que eu conheço ela, já li umas 3 ou 4 vezes ela inteira, eu posso garantir que não tem nada disso lá dentro da nossa Constituição. Então, além da cabeça que eles tiveram de dar essa oportunidade para o povo americano, o povo é empreendedor por natureza porque eles valorizam o quê? O que você me falou dentro da empresa. A gente tem que ter meritocracia. Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, que eu trabalhava igual um louco, eles me reconheciam como sendo trabalhador independente de eu ser brasileiro e estar nos Estados Unidos. E eles me reconheciam fazendo o quê? Sem eu pedir aumento, eles iam lá e aumentavam o meu salário. Porque eles não queriam me perder. Olha para você ver, isso me enriquece, entendeu? Até hoje, a minha memória de jovem, que eu fui para lá com 21 anos e trabalhei 2 anos e meio nos Estados Unidos, vivi, morei, conheci a cultura, convivi com todos os americanos da região que eu morava, a região de Massachusetts e região New England, na realidade, né? Eu ia por vários estados ali. Então, assim, é uma experiência que não tem como a pessoa falar assim, gente, os Estados Unidos não é ruim, as pessoas não são ruins, isso que desenha dos Estados Unidos é mentira, é porque essa elite econômica e financeira mundial, ela quer subjugar ao poder dos Estados Unidos, porque ele ainda é o bastião da liberdade no mundo. Institucionalizado. E institucionalizado. Mas Marcelo, diga uma coisa, em relação aos Estados Unidos ainda, tem os seus filhos, punha algum dos seus filhos numa escola pública americana neste momento? Não. Ou seja, e aí concordamos. Quer dizer, os Estados Unidos realmente, durante a Guerra Fria, eram esse símbolo internacional. Eu acho que já não são. Houve muita coisa que mudou nos Estados Unidos. As elites americanas, como o Marcelo sabe, são de esquerda e dominam o governo federal americano pela esquerda, tal como no Brasil. E neste momento, eu não vou dizer que essa ética americana se perdeu, mas certamente os Estados Unidos já não são aquilo que eram há uns anos atrás. Não é, mas tem uma coisa importante que a gente tem que levar em consideração, que eu presenciei isso, a minha esposa também presenciou, a gente foi naquela manifestação que teve aqui em Genebra, que era contra o tratado pandêmico, né, que a OMS queria implantar. Então vieram vários médicos, cientistas, ativistas, jornalistas, inclusive o Sérgio Tavares estava lá também. Eu fiz um documentário que está no canal do Instituto Veritas Liberar no YouTube, e houve
uma contenção daquela ideia de implementar o tratado pandêmico. E o lema deles foi um lema que mexeu muito comigo, que era: eles são poucos, nós somos bilhões. Bilhões. Então, assim, se você pegar mesmo no íntimo de cada individualidade, como você falou, porque nós temos responsabilidades individuais, esse negócio de responsabilidade coletiva não é comigo, não. Entendeu? Um cara fez uma coisa errada, mas você estava próximo, você também é culpado. Não, meu filho, não tem nada a ver. Ele decidiu, ele é culpado. Não tem nada a ver com isso. Então, se você pega a grande maioria dos indivíduos hoje, no planeta, qualquer país que você for do Ocidente, todo mundo é conservador. É conservador, eles querem preservar a família, eles não querem ter esse negócio de LGBT dentro de casa, eles não querem liberação de droga porque sabe que vai ser um caos dentro de casa e vai causar muito problema, né? Porque o filho, quando vicia, vai roubar coisa dentro de casa para vender na rua e até bate em mãe, bate em pai para poder conseguir aquilo que quer. Vira um inferno dentro de casa. A gente sabe que a gente participava de grupo voluntário lá no Brasil, de uma associação, que eram pessoas que eram dependentes de drogas, de químicos e outras coisas. E um deles era de uma facção criminosa. E ele saiu quando ele viu que ele quase matou a mãe dele, ou alguma coisa parecida, que eu não lembro mais como é que era. E virou amigo nosso. E ele pregava dentro dos grupos para saia da droga. Isso vai destruir sua família, vai destruir a sua vida. Então o que a gente está falando é que a sociedade, na origem, na raiz dela, ela é conservadora. Naturalmente. Sim. Entendeu? Então a gente tem bilhões de pessoas que precisam simplesmente encontrar a verdade e a partir da verdade ter um pensamento crítico que ela vai se libertar. E eu vejo isso acontecendo em Portugal. Isso me dá uma felicidade muito grande. É por isso que eu estou em Portugal, porque eu estou vendo que os portugueses eles estão despertando. E isso é muito ver. Não tem como discutir. 1,5 milhão de pessoas votaram no... Mais lentamente que no Brasil. Não, mas no Brasil a coisa lá é mais difícil porque a nossa Constituição não ajuda muito. É mais fácil. No Brasil a sociedade é muito mais informal. Nós somos muito mais institucionais e formais do que no Brasil. E a nossa Constituição diz que o objetivo do Estado português é estabelecer uma sociedade socialista, não é? Está lá ainda, que vale o papo. E já teve pior durante o pré-pandemia. E vou falar uma coisa para vocês, tá? Eu quero que vocês participem lá do nosso seminário, que vai ser agora dia 29 de novembro. E eu gostaria de, não só em podcast, se for possível, se vocês puderem, a gente tem que reunir pessoas que têm pensamento crítico e ter planos, tanto para o instituto de vocês, quanto para a gente, e para qualquer outro instituto que tiver em Portugal que queira, para a gente ter uma estratégia de como começar a fazer as pessoas ter pensamento crítico e, principalmente, ter prazer de frequentar esses seminários, palestras, congressos. O que a gente pode fazer? Eu tenho feito isso há 3 anos e meio. Uma coisa que a gente faz que é muito importante, a gente tem que ter contato com a pessoa, como ser humano. A gente não está vendendo produto, a gente está preocupado com a pessoa e a gente tem que demonstrar essa honestidade que a gente tem naquilo que a gente está fazendo. Hoje em dia eu tenho falado para todo mundo e falo com tranquilidade. A esquerda, e a gente estava falando, que eles têm o meio de produção, né, todo aparelhado, né, as instituições. Então eles têm os recursos financeiros para fazer o que quer, você está falando na área cultural. Né? Então eles lambuzam na cabeça das crianças, dos jovens, e todo mundo fica doutrinado desde cedo com aquelas ideias subversivas e tal, não sei o quê. Como que a gente cativa a juventude, como a gente cativa a pessoa já de uma meia-idade que seja atrativo para elas? O que toca o coração delas? O que faz com que elas tenham pensamento crítico a respeito daquilo que está acontecendo na vida dela e no país dela? Entendeu? Ou com o vizinho dela, que está acontecendo do lado da casa dela e ela não está olhando para aquilo ali ou está fingindo que não está vendo. Entendeu? Então é esse tipo de provocação, né, que a gente tem estimulado. Eu tenho feito essa pergunta: o que nós podemos efetivamente fazer para poder ajudar as pessoas, ajudar a nossa comunidade, ajudar o nosso país, né, as pessoas do nosso país a entender os riscos que a gente está correndo com essa nova, né, ordem mundial aí que eles estão querendo implementar. Né? Eu acho que o associativismo
e a coordenação dentro do associativismo são fundamentais. Acreditamos nisso desde o início. Até porque, lá está, em Portugal, o associativismo de direita, de conservador, está subdesenvolvido. Era uma função que durante muitos anos, acho que é a mesma coisa no Brasil, era desempenhada pela Igreja e pelas associações ligadas à Igreja, mas com a corrupção da Igreja isso acabou. E, portanto, se não é a sociedade civil a mexer-se, ninguém o fará. Aquilo que eu gostava de ver acontecer era, de facto, a nível cultural, começarem a haver mais organizações artísticas, culturais de direita, porque neste momento não existem. Das poucas que nós conhecemos, Marcelo, aquilo que nós podemos fazer é coordenar. Eu não acredito em fazer propaganda. Eu acho que a propaganda não é eficaz. Aquilo em que eu acredito e acho que isso tem um valor maior, pelo menos que eu tenha percebido até agora, eu acredito em contraditório. Em sempre que houver uma narrativa do sistema, nós vamos lutar contra essa narrativa e nós vamos dar um outro ponto de vista. Depois, se as pessoas quiserem dar-se ao trabalho de ver os dois, analisar os dois e refletirem sobre aquilo que viram, isso é outra coisa. Mas eu não acredito em fazer propaganda. E eu digo isto porque aquilo que nós temos visto recentemente, para dar um exemplo concreto, os filmes de super-heróis, os filmes de Hollywood, eram filmes que inicialmente eram altamente bem-sucedidos. Eles começaram a introduzir a agenda cultural marxista de ideologia de género e começou a ficar chato, sem interesse, as pessoas deixaram de ir ver e os filmes começaram a não ter bons resultados. Ou seja, de fazer uma palestra, moralizar as pessoas de cima para baixo, eu acho que isso não funciona. As pessoas têm que chegar à verdade pela sua própria cabeça, pelos seus próprios meios. A única coisa que nós, na minha opinião, enquanto sociedade civil, podemos fazer é dar a conhecer um outro ponto de vista. Se as pessoas quiserem explorar, muito bem, mas tem que partir delas. Para ser genuíno, tem que Não, partir isso eu concordo em número, gênero e grau com isso que você está falando. O que eu vejo é o seguinte, a estratégia, né? Então, vocês já devem ter visto, né, vários documentários da Brasil Paralelo. Alguns, pelo menos. Pois é. Qual que é o projeto que o Veritas tem? É de chegar a ter um meio de difundir isso através, vai ter que fazer propaganda para as pessoas saberem que ela existe. Divulgação não é propaganda. Tá certo. No outro forma de analisar a palavra, realmente. A gente vai fazer a divulgação, a gente vai ter então conteúdos, isso aqui já é parte dos conteúdos que a gente vai ter. No futuro, creio que tanto o Luiz quanto o Miguel vão fazer parte desse projeto. A gente vai ter partes específicas para assuntos específicos, teologia, história, filosofia, geografia, ciência e por aí afora. E tudo junto ao mesmo tempo, como que as coisas estão todas elas interligadas. Uma coisa muitas vezes não consegue viver sem a outra, né? Então, colocar tudo isso numa plataforma e de dentro a gente divulgar, fazer com que as pessoas saibam que aquilo existe. Não é querer impor sobre, que isso é um papel da esquerda de fazer, querer impor opinião sobre a vida das pessoas, e por isso que não é uma coisa natural e as pessoas estão se revoltando com o que está acontecendo atualmente, mas deixar disponível para as pessoas e incentivar as pessoas a participar daquilo. Porque uma coisa é você deixar a pessoa pensando sozinha, que é o que acontecia comigo. Eu sabia que tinha algo de errado, mas eu não detinha todas as informações para eu poder fazer uma avaliação e nem sabia onde buscar. O mais difícil é saber onde eu encontro, porque eles escondem as informações. E aí eu encontrei o professor Olavo de Carvalho. E aí daí a importância das redes sociais e daí a importância deles quererem banir as redes sociais. Exato. Porque as redes sociais têm o contraditório. Exato. Se alguém fizer um post no Facebook com que as pessoas não concordem, há uma secção de comentários. A televisão é passiva, não há comentários. Não há contraditório a televisão, os jornais... Mas não podes esquecer, não é, que o doutor... professor Olavo de Carvalho tinha a iniciativa, não é, do curso de filosofia. Mas online. Mas sempre online. Não, presencial. Ele teve muito presencial. Não era na televisão nem era nos jornais. Sim. Começou em 2008, não foi por aí? Não, que ele começou o True Outspeak. Ele escrevia na Folha já durante a Guerra do Iraque. Sim, muito antes. Foi assim, o professor Olavo de Carvalho, ele começou com um chamado True Outspeak, que começou em 2006. Okay. E ele foi até 2012 com o True Outspeak. Toda sexta-feira no Spotify você encontra.
tá? E era transmitido por vídeo, né? Eles fizeram hangout, uns negócios assim, e transmitiam também. Aí ele deixava um telefone lá em cima da mesa dele e as pessoas ligavam para ele usando tipo aquele recurso do Skype da época e tal, não sei o que, ligava do Brasil e ele já estava fora do Brasil. Mas antes disso, ele lecionava e ele dava palestra no Brasil, até que ele foi muito censurado, ele perdeu as fontes de renda, inclusive estavam ameaçando ele e a família. Então ele resolveu ir para Virgínia, nos Estados Unidos, e a partir de 2010 ou 2011, se não me engano, ele formou o curso COF, né? Que é o curso online de filosofia. Só que era curso online de filosofia para ele atingir um grande número de pessoas, que é o mesmo objetivo meu, de fazer o Veritas, ter os cursos online com várias pessoas. Não sou eu, porque eu não sou intelectual, mas vou tentar trazer intelectuais para poder trazer a informação, e gente também que fala igual o povo. Porque não adianta também falar, o Olavo tinha essa característica, ele tinha essa capacidade de falar numa linguagem bem simples que todo mundo compreende. Então ele falava palavrão, pra caramba, um monte de coisa, mas atraía as pessoas. Mesma coisa que Trump, mesma coisa mas que por outro lado aqui, ó, aqui atrás, deixa eu colocar aqui no corte aqui do Miguel, esses livros todos que estão aqui atrás, aqui, ó, são todos do Olavo de Carvalho. Você pega todos esses livros, não tem um palavrão aqui dentro, e pelo contrário, só coisas assim altamente intelectuais. E o mais interessante é que ele era um autodidata. Autodidata, saiu da escola para não emburrecer, é isso que ele fala. Ele falou, se eu continuasse na escola eu ia ficar burro. Alguém que seja demasiado formatado pela escola hoje não vai dizer nada de jeito. E é por isso que hoje a gente tem visto crescer o homeschooling. Sim. Nos Estados Unidos, então, agora a onda de crescimento de homeschooling é uma coisa absurda. Nós temos no nosso instituto o Carlos Novaes, que é da Associação do Partido Libertário. Eles têm trabalhado muito a questão do homeschooling, precisamente porque não confiam na escola pública, e têm explorado a nível legal, a nível legislativo, o que é que se pode fazer mais do que já está a ser feito. Ele é possivelmente um bom convidado também. Bom, depois você me passa o nome dele pelo WhatsApp. Está no nosso instituto. Não, mas aqui a cabeça aqui não funciona muito bem, eu vou esquecer. Mas é que tem havido... Portugal tinha uma legislação agora recente em que era bastante permissivo no que toca ao homeschooling, e recentemente há um retorno, um voltar atrás de tentar dificultar. Agora, todos os anos inventam uma nova condição. Eu conheço o pai Arthur, né, que eu já conheço ele desde o início de 2022, e conheci recentemente a Silvia Coppel. Né, vocês conhecem os dois, né? A Silvia Coppel, ela é a bandeira do homeschooling. Talvez através do Carlos, já tinha ouvido falar. Ela tem uma associação, inclusive... O Arthur Mesquita, o pai. Embora ele estive a falar com ele sobre esse assunto, ele não é assim tão favorável ao homeschooling como solução. E eu começo a entender porquê. Porque eu próprio, com a minha família, tenho pensado, o homeschooling, tenho-me preparado para isso. Mas a logística é muito complicada. É muito complicada. E não é nada fácil, mesmo a minha esposa, estando em casa com as crianças, não é fácil, toda a logística do homeschooling. E, portanto, nunca há de ser uma solução para toda a gente. O ideal seria que existissem mesmo escolas de confiança e que fossem acessíveis, digamos assim. Eu acho que o grande negócio é o seguinte, quem pode e quem opta por homeschooling, e não tem intromissão do Estado. Sim. E o Estado, a gente é pagador de imposto, se ele quer fornecer o estudo, que ele também não intrometa de como aquele estudo vai ser. A parte técnica, bem elaborada, de ciências, matemática, física, química, isso aí tudo bem, eles podem fazer um plano pedagógico, né? De ensino. E uma das propostas do Chega é ser o cheque ensino. As pessoas recebem um cheque do governo e depois as pessoas é que decidem aonde é que o vão gastar na educação. O seu dinheiro, que é seu estudo. Do que ter a escola pública, assim, como existe atualmente. Mas, de facto, a logística é complicado, é um esforço muito grande para as famílias, e nem todas as famílias conseguem fazer bem o homeschooling. Claro que a gente estou a falar de casos, eu também conheço, tenho uma família com 10 crianças, estou a fazer homeschooling, mas pronto, são casos raros, porque é necessário uma preparação da família e uma disponibilidade dos pais que nem sempre existe.
Mas claro, havendo essa disponibilidade, eu acho que... Aí entrando nessa questão de disponibilidade dos pais, é uma coisa também que entra muito na questão que foi feito criado uma narrativa para poder desestruturar a família, homem e mulher, né? Então a concorrência da mulher com o homem, que é o caso do feminismo, ela cresceu muito. Então como as mulheres entraram no mercado de trabalho de uma forma maciça, então acabou tirando aquele mérito dos homens em ocupar determinadas posições e aquele negócio, a lei da oferta da demanda, né? Baixou os salários também. Baixou os salários porque aí não tem muita oferta e pouca demanda. E aí com isso a gente vê que as mães e os pais têm que trabalhar para sustentar a casa. Então houve um desequilíbrio econômico em função disso, ou seja, na minha opinião é planejado, que é um dos meios, uma das variáveis que eles podem usar para desestruturar a família. Porque a mulher ficando o dia inteiro longe dos filhos, quem que vai criar os filhos? Que homens vão ser formados para o futuro do país? Entendeu? Porque aí você deixa filho na mão dos outros, você não sabe, a pessoa não tem obrigação, não nasceu da barriga da outra mulher. Muitas vezes a mulher não tem a mesma responsabilidade, o mesmo compromisso, não cria com amor. E cria aquele monte de homem frágil, né? E Fraco, pior, né? que é, quanto mais tarde as mulheres têm filhos, mais as patologias desses bebés e dessas crianças. Portanto, a sociedade em si torna-se mais doente, menos saudável, com as mulheres a terem menos filhos e a terem filhos mais tarde. Sim, isso é verdade. Eu acho que... Também são mimados, porque é filho único. Mas a minha esposa é dona de casa e mesmo assim acabámos por colocar o meu mais velho na creche. Por acaso é uma creche católica, até é uma escola de confiança, mas primeiro fica caro. Segundo, e por que razão é que pusemos? Porque é também difícil para ela, com o aumento da família, com duas crianças quase da mesma idade em casa era muito difícil. Então há toda uma logística doméstica que não é fácil. Não é fácil. E agora aqui se vê também porque é que era tão fácil, ou era mais fácil há 50 anos, ter uma família grande, porque havia uma estrutura. Havia uma estrutura, ela é angolana, e ela diz, não, se eu estivesse em Angola, teria minha irmã, minha mãe, a minha tia, o que fosse. E aqui nós não temos, aqui na cidade não temos uma estrutura assim tão forte. E isso dificulta. Isto não é um problema. Estes problemas não se vão resolver numa Não. Não se vai resolver agora. Não, e isso... No longo prazo. E isso aí tem sido planejado a longo prazo. Essas universidades, esses pensadores são financiados pela esquerda. Eles estão... Destruiu-se rapidamente, mas a reconstrução é demorada. Vai demorar. É demorada. Olha, eu acho que a gente tem assunto aqui para conversar por mais milhares de horas aí, mas eu queria convidar vocês então, primeiro, para irem no nosso seminário, né, no dia 29, e manter esse canal aberto com a gente. Eu acho que é interessante a gente manter essa comunicação, né, porque aí a gente pode desenvolver novos trabalhos juntos e tudo. Essa plataforma que eu estou criando, já estou criando, tá? Talvez mais 2, 3 meses, não sei, porque uma pessoa que está desenvolvendo para mim é voluntário, porque na verdade eu não tenho nem dinheiro do Estado e não quero financiadores que me cobrem alguma coisa para que eu tenha que fazer do jeito que eles querem. Pelo contrário, vai ter que ser do jeito que eu imagino que seja. E sim, aceito sugestão de várias pessoas, como já tem acontecido, várias pessoas têm me ajudado, a gente debate, conversa determinadas coisas para ver para que lado que vai. Mas eu acredito que no futuro próximo a gente pode ter um local onde a gente pode compartilhar essas ideias, né, virtual, né, online, e a gente pode acessar mais pessoas através de seminários, congressos, workshops, palestras e coisas nesse sentido. Aí, uma coisa que é importantíssima. Primeiro, a gente tem que conseguir chegar nas pessoas e fazer que elas entendam que isso é importante. Esse tipo de coisa é mais importante do que o alimento que elas comem. Porque só a partir do momento que a pessoa consegue entender como a coisa está acontecendo, a mente dela começa a abrir e ela vê várias perspectivas de crescer, não só como pessoa, como cidadão, como pai de família e também financeiramente, né? As pessoas começam a ver assim, grandes possibilidades e o infinito é o limite, entendeu? A gente não tem limite, né? Eu, quando comecei esse movimento aqui em Portugal, eu tinha medo de ir na rua fazer manifestação. Eu convocava as pessoas para fazer manifestação.
A última que a gente fez com bastante vontade mesmo, a gente reuniu mais de 1.000 pessoas na Praça do Comércio. Uma coisa assim maravilhosa, entendeu? Foi uma coisa assim espontânea das pessoas. Infelizmente tem vaidade e os grupos eles dividiram e a gente não conseguiu manter o grupo para aumentar mais ainda, entendeu? Porque todo mundo quer protagonismo. Mas é aquele negócio, né? São poucos que carregam o piano, mas todo mundo quer tocar, né? Então a gente está carregando o piano já tem quase 4 anos, eu e minha esposa, né? E o objetivo da gente é comum, é um só. Eu quero sair desse planeta quando eu morrer, com a minha consciência tranquila, que eu não fiz mal para ninguém e que eu estava sendo sincero e honesto comigo e com as pessoas, que eu queria ver um país melhor onde meus pais, meus filhos, meus netos pudessem encontrar um lugar de viver melhor, porque foi isso que meus antepassados fizeram para eu ter a vida que eu tenho hoje. Infelizmente, muitos acomodaram e a gente está vivendo essa situação, mas nunca é tarde para a gente poder recuperar. Então eu queria agradecer aos dois. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem, uma conclusão sobre o nosso bate-papo, falar mais sobre o Instituto. Antes de mais agradecer o convite, Marcelo, com todo o gosto aceitámos e naquilo que nos for possível, em termos de colaboração futura, estamos disponíveis para o que vocês precisarem. O nosso Instituto conta com várias personalidades conhecidas da sociedade portuguesa, outras menos conhecidas, mas que nós achamos que são muito válidas para o movimento conservador e para a divulgação do pensamento conservador em Portugal. Para os espectadores, eles podem encontrar toda a informação necessária do Instituto no nosso site, é muito simples, trezeno.pt, e no site encontrarão todas as nossas redes sociais, os artigos, os vídeos que fizemos, entrevistas, toda a divulgação, e podem interagir também connosco. Luís. Eu não tenho muito mais a acrescentar, Marcelo, agradeço também o convite, que aceitamos com muito gosto e, obviamente, que estamos também disponíveis para futuras colaborações. Eu acredito que a gente tem muito assunto para falar, como, por exemplo, o próprio Miguel tinha dito, falar sobre a imigração aqui na Europa, em Portugal. A gente pode falar também sobre os temas sociais que a gente tem enfrentado, graves problemas aqui dentro de Portugal, né? E fazer um paralelo, por exemplo, com a experiência que a gente tem lá no Brasil e nos Estados Unidos, que podem ser coisas que estão acontecendo que vai despertar a consciência das pessoas aqui. Então o assunto aqui não vai faltar, né? A gente pode reunir de novo fazendo mais podcast. Tem outros tipos de eventos que a gente pode também criar. E você estava falando na questão cultural, a gente tem dentro do projeto que a gente desenvolveu, para o Veritas, está previsto também não só a parte política, teológica, filosófica e tal, mas também a cultura e a parte do esporte. Eu venho do esporte, já fui atleta de alto desempenho, então eu sei que a disciplina que eu tenho hoje, 80% da disciplina que eu tenho eu consegui dentro do esporte. Então são coisas que o jovem tem que ter, disciplina, limite, incentivo à saúde, né, ao bom comportamento, né, alimentar e tudo mais, para ter uma sociedade saudável, que é o que o Robert J. Kennedy está defendendo, né? Espero que o Trump ganhe e que ele vá para o governo do Trump. E na área da saúde. A área da saúde. E também na parte cultural, então eventos com músicas, com essas coisas todas. Tentei fazer um evento aqui de filmes, de shorts, né, curtos, né, curta-metragem, com a outra pessoa, um português lá do Porto, que a gente ficou conhecendo, mas acabou que ele não conseguiu manter a rotina, ele tem trabalho e tal, não sei o que, a gente meio que desistiu. Mas então, assim, eu estou indo naquilo que para mim hoje é mais cômodo, né, que eu já domino mais. A revista ela tem crescido, e aí se vocês quiserem também produzir artigo, colocar na revista, vai ser um prazer, né, ter vocês também publicando artigo na revista. A ideia é cada vez mais ter pessoas diferentes, com pensamento diferente, mas alinhado com o pensamento cristão e da direita conservador que a gente tem, para fazer isso que você falou, gerar o despertar da pessoa para ela ir atrás, para ela procurar saber o que está acontecendo, ela determinar o que é certo para ela ou não, né, e não agir como a esquerda, né, que impõe aquilo que eles querem que a gente faça, né. Então, muito obrigado, Luiz, obrigado, Miguel, pela presença de vocês, por ter aceitado o nosso convite, e espero em breve encontrar com vocês novamente aqui no podcast ou
em documentário. Eu tenho um documentário muito interessante, depois em off aqui eu falo para vocês. Então, pessoal, muito obrigado aí pela participação, por ter interesse também nesse tipo de debate que a gente teve aqui, esse bate-papo, né? Mas acaba que a gente entra por algum tipo de caminho assim que leva aos pensamentos e a gente vai discorrendo a respeito de vários assuntos. Então, muito obrigado pela participação e nos vemos em breve no próximo podcast do Veritas Liberar.